O Timão se aproxima aí da contratação de Michael aí pro ataque do Corinthians, né? Que tá faltando aí jogador para fazer gol no Timão. E sonda também uma possível contratação de peso, o Gabigol. Tudo isso nesse vídeo de hoje para vocês. Mas antes, eu vou pedir vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Agora, bora ver tudo isso que rolou no Donos da Bola de hoje sobre essas contratações aí que pode estar pintando no Corinthians. Beijão, Neto, beijo para todo mundo aí no estúdio. Uma coisa puxa a outra, né? A proposta que o Corinthians viu chegar, mas basicamente caiu logo de caras, foi do Al Nassr, da Arábia Saudita, o clube do Cristiano Ronaldo, Luiz Castro, ex-Botafogo. O Al Nassr se colocou à disposição de pagar 25 milhões de euros pelo Wesley, já nessa janela de transferências, mais ou menos aí 152 milhões de reais. O Corinthians se via interessado nesse valor, 25 milhões de euros. A questão é que a proposta caiu porque não houve o acordo nos bastidores entre os intermediários da negociação e os representantes do Wesley. Ou seja, para o Corinthians era uma proposta significativa, vantajosa, mas faltou acordo entre os intermediários e agentes, mas isso por enquanto foi colocado de lado. Até porque uma nova proposta vai chegar, mas não da Arábia Saudita, mas sim da Inglaterra. O Nottingham Forest, que mais recentemente levou o Carlos Miguel, já tem o Murilo, enfim, 2 ex-Corinthians, colocou-se disposto a pagar 18 milhões de euros fixos, mais 3 por objetivos, ou seja, 21 milhões de euros pelo Wesley. Essa proposta não chegou oficialmente ainda, mas o Nottingham Forest já avisou que vai fazê-la. Mas a ideia do Corinthians é pelo menos 20 milhões de euros fixos, mais 5 por objetivos, para chegar nos tais 25 milhões de euros que o Al Nassr colocou, mas retirou por conta dessa disputa entre intermediários e agentes. Bruno, e isso é para agora? Isso é para agora, né? Isso é para agora. Até porque o Al Nassr quer se reforçar ainda mais. Lembrando, o seu principal rival, o Al Hilal, vai inscrever o Neymar, uma informação extra. O Neymar volta a jogar em setembro e isso, então, vai ao encontro da saída do Michael. Há mais ou menos um mês eu coloquei que o Michael ficaria no Al Hilal pelo menos até dezembro, mas ele, numa conversa direta com o Jorge Jesus, houve um acordo verbal o seguinte: dia 13, agora de agosto, há a Supertaça da Arábia Saudita, o Al Hilal entra em campo mais uma vez, e como o Neymar não está pronto ainda para poder jogar, o Jorge Jesus pediu: ô Michael, pelo menos faz esse jogo e a partir do dia 14 de agosto você está livre, o Al Hilal vai facilitar a sua saída, mesmo ele tendo contrato até junho de 25. E eu sei sim que o Cruzeiro tem interesse, o Flamengo nunca fechou as portas para o Michael, e ontem ou anteontem, não me recordo, o nosso parceiro Rodrigo Vessoni confirmou que o Corinthians é um dos principais interessados, ou seja, o Michael vai sair do Al Hilal, ele quer muito voltar para o futebol brasileiro, e a informação que de fato bate é que o Corinthians tem interesse no Michael, para além, claro, do Gonzalo Plata, que vocês falaram mais cedo aí. Segura aí. Em relação ao Wesley ser vendido, vende. O que você pensa, Veloso? E passa. Fala, Veloso! Olha, boa notícia para o corintiano, viu? Eu gosto muito desse jogador. O Palmeiras já esteve interessado em alguns momentos nele. Ele foi muito bem no Flamengo, foi embora porque a proposta lá era muito boa. Teve o contrato até renovado lá, aumentaram o salário quando ele quis ir embora. E é um jogador muito rápido. E é Corinthians, Veloso, porque eu falei com ele. Ele é Corinthians também? Eu falei com ele. Ele falou, Neto, meu sonho é jogar no Corinthians. Eu gosto muito. E outra coisa, hein? Eu tinha o áudio, tudo dele, mandando abraço pra mim, né, Souza? Bom, se você soubesse o áudio que eu tenho, cara, mas eu apaguei. Se eu tivesse guardado aquele áudio, meu Deus do céu. Ele tem uma vontade imensa de jogar no Corinthians. Mas está tudo certo. E também se o Flamengo vier, se o Palmeiras vier, isso é questão de como se adaptar e também. Mas ele tem essa vontade. E o que isso deixa ele bem perto do Corinthians é difícil. Mas há uma possibilidade imensa do Michael estar no Corinthians. O que o Corinthians ganha com isso? Se tem essa grana aí do patrocinador, eu acho bem provável, é viável a contratação. O Corinthians ganha muito porque o Corinthians sofre para achar um jogador de velocidade. De velocidade, né? Precisa muito. E ainda mais agora, com a possível saída do Wesley aí, não vai ter ninguém. Então seria imprescindível a chegada do Michael. Veloso, eu te chamei, Jô? Não, é que você apontou para mim. Mas ele aponta aqui e toca para lá. Não, mas agora ele apontou para mim, você apontou para mim. E olha a notícia boa do Corinthians, né? O Corinthians não tinha dinheiro até um tempo atrás, fecha o patrocinador. O Corinthians sempre teve dinheiro. É que o Corinthians administra mal o dinheiro. 309 milhões. Da Esporte da Sorte. Aí agora vende o Wesley e não vai precisar usar o dinheiro do Wesley para trazer o Michael, que é o patrocinador. Que é legal. Então é legal, entendeu? Não vai
tirar nada do bolso. Pessoal, sobre essa contratação aí do Michael, se der certo, vai ser uma contratação muito boa pro Corinthians, até porque a gente sabe como o Corinthians sofre, né, na frente ali, seu ataque, como o time do Corinthians está carente de jogador para botar a bola para dentro ali, dentro do campo ali, lá ele. E com certeza se o Michael vir pro Corinthians, como o Neto declarou aí, com certeza é só para somar no Corinthians, porque o time do Corinthians está precisando de um jogador com essa característica, até porque, quando vocês viram aí, né, o Wesley tá correndo muito risco de sair para ir jogar no Norte, né, Forest City, o mesmo time do Murilo, né, que zagueiro que jogou no Corinthians também, bom zagueiro. E com isso, o Corinthians perde um jogador, querendo ou não, de velocidade. Então precisa de uma altura para colocar lá para jogar. Na minha opinião, é bem melhor, né? O Michael tecnicamente é melhor que o Wesley. É um jogador já mais consolidado que o Wesley, né? Então pro Timão, com certeza vai agregar bastante. Por favor, direto de Lisboa, a namorada foi aí? Tá morando com Oi, você tá agora? aqui, Neto. Tá aqui. Você tá até mais amarelo. Tô bem, tô feliz, tô apaixonado. Tá amarelão, velho. Tô amando, Neto, é por isso. Então é o seguinte, ó. E o sol, né? Lisboa é o sol, hoje um pra cada um. Quando casar, a geladeira é minha, de presente pra você. Só quando casar. Papel, aliança, tudo bonitinho. E aí, em relação ao Gabigol, Bruno Andrade, direto de Lisboa, como chama a noiva? Bianca. Bianca de Cafelândia para o mundo. E aí, Bruno Andrade? Bom, Neto, para reforçar aquilo que eu falei lá atrás, é isso. Eu respeito os meus companheiros de imprensa todo. Uns têm uma informação X sobre o Gabigol, outros Y. Você tocou no ponto da Marília Ruiz. Eu estou numa informação que é exatamente a mesma da Marília. O Gabigol, por enquanto, não assinou pré-contrato. Ele tinha pressa há 2, 3 semanas para sair o quanto antes, naquela janela de possibilidade, antes de cumprir os 8 jogos do Brasileirão. Como ele completou 9 jogos e o negócio não foi para frente com o Palmeiras de imediato, ele não tem porquê, a informação que eu tenho ele não tem pressa para definir o futuro, sendo que vai ficar no Flamengo, pelo menos, no caso, até dezembro, não vai renovar de fato o contrato com o Flamengo. O Corinthians nunca fugiu da situação, o Corinthians segue ali em cima, no entorno do Gabigol, sem proposta ainda, é bem verdade, mas não desistiu do Gabigol. O Palmeiras surge ainda como principal interessado, e o que se fala nos bastidores é que o Gabigol vai esperar por propostas da Europa, ou pelo menos propostas do estrangeiro. Por exemplo, Arábia Saudita, Catar, Turquia, são 3 países que pagam altos salários e por isso o Gabigol então não tem pressa para definir o futuro. Certo não fica no Flamengo, o Palmeiras é a prioridade, o Corinthians segue de olho, mas o mercado do exterior também chama por ele. Um abração para você, Bruno. Um beijo na Bianca, para vocês todos. Que vocês sejam muito felizes aí em Lisboa. Pessoal, pelo que falaram aí, eu acho bem difícil do Gabigol pintar no Corinthians, né? Até pelo que foi falado aí pelo jornalista, dentro dos donos da bola, é que o Gabigol tá esperando uma contratação ali que venha de fora, né? De um time estrangeiro, não precisa ser europeu, mas né, da Arábia Saudita, no caso, tá visando dinheiro. Coisa que o Timão não tem, infelizmente, então isso aí eu acho que bem difícil de acontecer. Porém, né, nada no futebol é impossível, né? Tudo no futebol pode acontecer dentro e fora de campo, né? A gente sabe como que funciona o futebol aí, né? E com certeza o Palmeiras sairia na frente do Corinthians para contratar o Gabigol em questão de dinheiro, né? Agora, se a vontade dele fosse jogar no Corinthians, aí já contaria um pouco mais, né? Mas era uma ótima contratação, sim, independente da fase, porque eu acredito que no Corinthians ele ia querer mostrar serviço, né? Porque estava diante de um novo time, uma nova torcida, como é a torcida do Corinthians. E daria sim certo, sim, né? Era uma aposta, porque o Gabigol não tá jogando o seu melhor futebol há um bom tempo, mas eu acredito que no Corinthians ele se identificaria bastante pelo clube, porque já saiu também em entrevistas, né, em podcast, o Gabigol falando, né, da sua vontade de um dia jogar no Corinthians, né, pela torcida e tudo mais, que é bacana, que acha interessante, né, e que acha que a torcida do Corinthians não gosta dele, mas acredito que se ele viesse, no começo ia ter um pouco de, sabe, resistência, mas ao longo do tempo, quando o Gabigol começasse a mostrar serviço, a torcida ia começar a gostar dele, ele ia cair na graça da torcida. Mas é isso então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.